Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para nosso momento de espiritualidade, um momento de reflexão da palavra de Deus com os evangelistas. E hoje nós estamos aí, né, no último evangelho dos quatro evangelistas, que é o evangelho de São João. É o último aqui dos primeiros evangelhos do Novo Testamento, que são, recapitulando, já decorou? Mateus, primeiro evangelista, Marco, Lucas e João. São quatro evangelistas que narram aí o nosso Criador, nosso Salvador, que é Jesus Cristo, a vinda de Jesus, toda a missão de Jesus nesta terra. E se você está acompanhando, já vem acompanhando, já sabe que tem aí vários vídeos aí da nossa meditação, da nossa reflexão da palavra de Deus sobre esses evangelistas. Faça uma maratonada aí pelo canal, vai assistindo os vídeos, vai trazendo essa reflexão para o seu coração, não esquecendo de estar com a sua palavra de Deus ao lado, né? Tem que ser só a palavra de Deus quando você vai refletir. Pegue a sua palavra e reflita juntamente aqui comigo. A hora que eu estou refletindo, você vem com a sua palavra também. Toma a sua palavra e vamos refletir junto. E o vídeo anterior, eu iniciei aqui, né, no primeiro capítulo, no prólogo, onde diz, né, ela vai lá e assista o vídeo anterior. Se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e deixar seu joinha e ativar os sininhos aqui, ó. Ative para que você receba notificações quando eu postar aqui um vídeo. O YouTube te avisa e você sempre está aí atualizando aí, né, nas mensagens, né, no que eu produzo aqui no canal, né, aqui nesse conteúdo de espiritualidade a você. Então, vamos aqui juntos, sempre estar unidos aqui, refletindo também, né, palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que encontramos respostas à nossa vida, né, o melhor livro de todas as bibliotecas de livro que há. A Bíblia é uma biblioteca de livros, né? Chama-se Bíblia porque é uma coleção, uma coletânea de livros, né? É uma biblioteca de 73 livros. Não sei se tem mais, mas aí são conteúdos aí que vai trazer, ó, muita espiritualidade para você, muito ensinamento, muito conhecimento, muito aprendizado para você conduzir a sua vida com sabedoria. Então vamos lá. Então, hoje eu vou dar continuidade aqui no Evangelho de São João. São João, ele foi um evangelista que ele narrou os 7 sinais aqui, ele colocou os 7 sinais de Jesus aqui, né? Ele vem contando neste contexto, onde todos duvidavam, ainda pediam sinais. Os judeus, eles duvidavam muito de Jesus, né? Eles viam milagres, mas eles viam pedindo sinais. E até mesmo os próprios discípulos, às vezes, ficavam naquela dúvida, né? E você, igual, né? Comparar com o vídeo anterior, quando está escrito que Jesus aqui, ó, Jesus é a palavra, né, de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o próprio Deus. Você tem dúvida? Você acredita mesmo que Jesus? Ou você espera também, como o povo da época, um sinal? Ou você ainda quer que Jesus dê um sinal para sua vida? Ainda quer que Jesus se manifesta na sua vida de alguma maneira, para que você acredite, para que você tenha fé e creia que Jesus é o Salvador, Jesus é o próprio Deus, que está aqui no meio de nós. Aqui, ó, meio significa no nosso coração, né? Nós não vimos. No entanto, hoje nós vamos refletir sobre um dos sinais que Jesus fez. Deu a Nicodemos. Hoje vamos refletir o capítulo, né? Vou falar um pouquinho aqui rápido do quais os sinais. Mas o capítulo hoje, nós vamos para o capítulo de número 3, onde Jesus e Nicodemos, né? Jesus conversa com Nicodemos. É preciso uma decisão radical. Mas antes de falar sobre os sinais, 7 sinais, onde Jesus era muito questionado sobre o que Jesus fazia. Se Jesus realmente era o Filho de Deus. Jesus era muito questionado sobre isso. E quais são, então, esses sinais que o evangelista, aqui São João, ele especifica, ele narra aqui nesse evangelho que eu
que o segundo João, né? O primeiro sinal que Jesus nos deixa é o seu próprio batismo, né? Do João Batista, o primeiro sinal é o João Batista. Quando o João Batista, ele está anunciando que ele é o precursor, que ele vai anunciar, ele não está concorrendo com Jesus. Muitos achavam que João Batista era o enviado, não falavam, será que é João Batista? Quando via Jesus realizando milagres, né? Muitos perguntavam, muitos passagens, de será que ele é João? Será que ele ressuscitou dos mortos? Então tinha isso, tinha, João ressuscitou, para estar fazendo milagres. Jesus foi questionado muito sobre isso. E no batismo, quando Jesus foi se batizar, João foi o primeiro a dizer: Eis o Cordeiro, não é ele, não sou eu, siga-o. Porque esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João anunciou aí, ele deu o primeiro sinal. E depois Jesus, ao longo desses, Jesus tinha 30 anos, né, após seu batismo, ao longo dessa vida pública de Jesus, seus ensinamentos, sua missão, Jesus também realizou o primeiro milagre, né, que é o primeiro milagre que foi na boda de Caná, na Galileia, onde Jesus, a pedido de sua mãe, ele multiplicou o vinho, né? Faltou vinho na festa de casamento, nas bodas, e Jesus multiplicou esse vinho, né? E transformou esse vinho, foi o melhor vinho que eles haviam tomado, né? Que é aqueles convidados, né? E aí depois, logo, os demais sinais, foi quando Jesus inicia a história, convidando os discípulos, né? Para formar os discípulos, são os 12 discípulos. E Jesus vai caminhando, Jesus chega aqui, nessa passagem, rapidinho, a breve, depois já vou entrar aqui no evangelho de que Jesus conversa com Nicodemos, mas eu quero dizer desses milagres que Jesus fez aqui para você entrar no contexto dos 7 milagres e entender quais os sinais que está aqui. Não são só esses os sinais, eu estou apenas colocando de modo com que o evangelista colocou aqui os sinais. E nesse grupo de apóstolos, né, discípulos, quer dizer, que seguiam Jesus, quando Jesus foi, eu enrolei aqui, quase mordi a minha língua. Quando Jesus estava convidando, né, os seus discípulos para segui-lo, né, para vir juntamente com ele nessa missão de evangelização. Jesus foi até Filipe e Filipe foi até Natanael. E quando Jesus foi chamar Natanael, Jesus não havia chamado. Daí o Filipe foi apresentar Natanael para Jesus. Natanael disse assim, e isso, Natanael, Jesus de Nazaré, eu quero te apresentar. Aí o Natanael respondeu assim, mas ele foi um pouco preconceituoso, de acordo com Jesus havia nascido, né? Em Nazaré. Ele falou, mas daquele lugar, daquela cidade, que ele quis dizer preconceito, teve um preconceito com o lugar que Jesus nasceu. Pode sair alguma coisa boa, né? Aí ele não acreditava. Quando Felipe chamou Jesus e apresentou a ele, Jesus chegou até ele, Jesus chegou já falando, eis aí um. Olha o que Jesus disse a Natanael. Jesus chegou nele e falou assim, ó, encontramos, Jesus falou assim, daí quando ele fez aquela zombaria, aquela brincadeirinha, né, preconceituosa, que de Nazaré pode haver alguma coisa boa que presta, no caso seria isso, aí Jesus disse assim, olha, antes que Felipe chamava, Jesus falou assim, Natanael, Jesus disse assim, ó, eis aí um israelita. Jesus chegou até ele e disse, eis aí eu tenho um vídeo aqui no canal, bem no início, há 6 anos, 7 anos atrás, que eu reflito essa palavra, vai, passa a maratonada no canal, e é um dos meus primeiros vídeos que eu narro essa passagem. Aí Jesus, eis aí um israelita verdadeiro, e quem não existe falsidade, Jesus falou. Olha, quem não existe falsidade. Natanael disse, de onde me conheces, né? E Jesus falou, Jesus respondeu, lhe dizendo, antes que Filipe chamasse você, eu vi quando estava debaixo da figueira. Ó, Jesus contou como que Jesus já sabia, ele estava debaixo de uma figueira. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu, lhe dizendo, você está acreditando só porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores que essas, eu garanto, né? Então, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que é Jesus. Então, isso aí foi mais um sinal. Natanael mesmo revelou
Mas depois que ele ouviu Jesus falando para ele, você é aquele israelita, né? Grande israelita que estava debaixo da figueira. Então, quer dizer, mesmo na dúvida, e depois outros sinais, né? Eu já disse sobre o casamento, outros sinais que nós podemos, né? Que aqui tem muitos sinais, tem da ressurreição, Jesus, dos milagres, nossa, todos os sinais de milagres que Jesus fez, de curas, de libertação, de conversa que nós ainda vou continuar, mas hoje, vou rapidinho aqui, nós estamos a 10 minutos aqui, eu vou ler aqui um sinal que Jesus nos trouxe da sua presença, foi quando Jesus conversou com Nicodemos. Então vamos lá. Toma sua Bíblia lá no capítulo 3. Eu vou ler bem rapidinho essa passagem. Ó. Jesus e Nicodemos, é preciso uma decisão radical. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, era um líder dos judeus. Ele foi procurar a Jesus na noite e ele disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu dizendo-lhe: Eu garanto, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: Como pode uma pessoa nascer se já é idosa? Será que um poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Lhes garanto, se ela não nascer da água e do espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do espírito é espírito. Não se admire se eu lhe digo que é preciso que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Acontece a mesma coisa com quem nasce do Espírito. Nicodemos perguntou como tais coisas podem acontecer. Jesus respondeu: Você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Eu lhe garanto, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos, mas vocês não acolhem o nosso testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo sobre coisas da terra, como vão acreditar quando eu lhe falar das coisas do céu? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha bem, presta bem atenção, porque nós vamos até 20 minutos, tá? Nós estamos aqui há 12 minutinhos. Fique mais um pouquinho, não sai desse vídeo, não sai desse nossa reflexão. Vamos aqui, ó, Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem, ele era um oficial, muito mestre lá, mestre, ele era mestre, tinha um papel de mestre, né? Ele, um papel poderoso, mas ele só encontrava Jesus às escondidas, porque ele sabia, ele admirava Jesus, das coisas, milagres, mas ele não acreditava ainda que Jesus era o Filho de Deus. E ele tinha uma certa admiração, né? Assim, uma é nós acreditarmos, ai, Jesus é maravilhoso, ele faz. Nós estamos igual a Nicodemo. Vamos prestar atenção aqui, vamos pegar a chave da leitura aqui. Quando Nicodemos, Jesus fala, mestre, que Jesus faz muitas coisas, né? Ele pergunta, mestre, ó, Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre. Ele mesmo sabia, ó, Rabi, sabemos que vieste de Deus, porque quem é como Jesus? Quem é como Jesus? Ninguém. Quem fez o que Jesus fez? Ninguém. Então ele já sabia disso, mas ele ainda duvidava, ó, de Deus, ele garante. Daí ele perguntou, Jesus respondeu, Rabi, sabemos que vieste de Deus. Como mestre, por que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes? Deus está com ele. Jesus respondeu, dizendo-lhe, eu lhe garanto, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse, como pode uma pessoa nascer? Nicodemos, ele tinha muita dúvida ainda desse significado, né? Ele de vida nova. Ele acreditava, ele estava com o pé lá, mas ele também tinha dúvida, ele não queria deixar a vida velha, a vida dele, que havia. Quando nós acreditamos, Jesus explicou que assim, o que é nascer? É nascer de novo, é a necessidade de nascer de novo. Aí Nicodemos disse, mas como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Não era esta o significado que Jesus queria dizer. Nascer para uma vida nova. Não é necessário entrar na barriga das nossas mães e nascer de novo para nós mudarmos de vida. Nascer do Espírito. É preciso nascer do Espírito.
porque muitas vezes nós somos de carne, né? E nós vivemos segundo a carne. Para nascer do Espírito, como faremos? Se nós não sabemos o vento, nós não sabemos de onde ele sopra. Jesus colocou esse exemplo do vento, que o Espírito é como um vento. Ele vem, nós não sabemos de onde, nós sentimos o vento no nosso rosto, assim como eu estou sentindo aqui com o ventilador ligado. Só que eu não sei o vento, o ventilador que fez, mas o vento em si, ele vem de onde? Para onde ele vai? Assim é o Espírito. Temos que nascer do Espírito sem questionamento, mas mudança de vida. Nós só nascemos do Espírito quando nós mudamos de vida. Não é necessário nós entrarmos na barriga de nossas mães, porque nós não vamos conseguir mesmo o que queremos. Nós temos que nascer para uma vida nova, mudança de atitude. E isso que o Nicodemos tinha que fazer, mudar, deixar a vida velha, os seus medos, as suas vergonhas, a sua mudança de vida. Se nós estamos pecando, fazendo coisas erradas, temos que mudar nossa atitude, nascer com uma vida nova, transformar numa nova pessoa, né? Nós nos transformamos para uma vida de acordo com o Espírito, onde Jesus nos chama a viver do Espírito, a deixar os costumes, a deixar toda a nossa ignorância, toda a nossa falta de compreensão, de seguimento. Não adianta nós falarmos, eu creio em Deus, mas nós continuamos pegando a nossa vida nova, nós não mudamos a nossa postura. Quando nós queremos algo, vamos colocar um exemplo, eu gostaria de me transformar numa nova pessoa. Eu estou numa vida, num trabalho, eu vou citar um exemplo comum para ver para que nós entendemos aqui. Eu estou numa vida que eu gostaria que mudasse, a minha atitude não estar boa, eu estou vivendo um dilema, uma dificuldade. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu quero mudar de vida. Vamos colocar aqui um exemplo. Eu estou aqui sobrepeso, eu gostaria de emagrecer, mas eu não faço exercício, eu continuo me alimentando mal, eu continuo fazendo a mesma rotina. Eu vou emagrecer? Não vou. Eu tenho que mudar de atitude, eu tenho que me transformar naquela pessoa que eu desejo ser. É um processo demorado, é um progresso que eu tenho que fazer todos os dias. Eu tenho que mudar a minha alimentação, eu tenho que fazer caminhadas, tenho que fazer exercícios físicos para me transformar na pessoa que eu desejo ser. Então, essa mudança, eu coloquei um exemplo comum, mas um exemplo de mudança de tudo, é deixar as atitudes velhas, se eu estou com atitudes de intrigas, é para deixar de intriga com as pessoas, mudar a vida, transformar em uma nova pessoa. Quero ser uma pessoa mais bondosa, eu começo agora. Fazer bondade. Eu quero não falar fofoca, então eu vou me afastar de todas as fofocas. Me transformar numa vida nova. Eu tenho que me transformar aqui. Se eu não fazer essa ação, que oração é uma ação? Não adianta ficar, eu gostaria de tanto de ser uma pessoa melhor, ter mais conhecimento da palavra de Deus, mas eu nem pego a palavra, não faço oração. Porque só ficar orando, orando, não resolve. Tem que orar e ter ação, praticar, pegar a palavra, buscar a palavra, estudar a palavra, trazer a palavra para realmente para dentro do coração, viver a palavra, dar testemunho de vida nessa palavra. Isso é agir, é ter mudança, é nascer de novo, nascer, como se diz, nascer do Espírito. É nascer do Espírito, é transformar no Espírito, um espírito mais leve, ter uma vida mais leve, uma vida de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que nós desejamos para a nossa vida, sermos melhores na nossa vida, ser melhores pessoas, ter, né, adquirir uma nova consciência mesmo, uma nova mentalidade. Não é necessário mudar só o físico, mudar os pensamentos, ter novos pensamentos. Então fica hoje, não vou estender muito, estamos quase a 20 minutos. Pega, medita da sua maneira e traz essa reflexão para o seu coração. Não fica pedindo sinais para Deus na sua vida, mas mude as suas atitudes. Mude. Seja um sinal para aquilo que você deseja ser. Não fica pedindo sinais para Deus, porque os sinais já foram dados. Há mais de 2000 anos foram dados sinais aqui para nós. Está aqui na palavra, no livro sagrado, no livro de Deus. Basta nós seguirmos a palavra. Seguirmos, refletirmos, meditarmos na palavra, tirar minutinhos aqui, igual nós tiramos aqui, 15 a 20 minutinhos para a reflexão da palavra, e procurar vivê-la, viver a palavra. É isso, trazer para a nossa vida.
Isso é mudança de vida, não é necessidade nascer de novo, mas vamos nascer do Espírito. A minha gratidão, você ficou até aqui, que se essa mensagem está fazendo sentido para você, curte, curte para que para que o YouTube envie esse conteúdo para mais pessoas. E a minha gratidão. E até a próxima reflexão.